Acho que estamos todos aqui agora. Então, novamente, boa noite a todos e vamos para mais um trabalho da nossa aulinha. Pessoal, de novo, eu gosto de repetir o seguinte: eu não estou trabalhando habilidades e competências, porque, com isso você vai aprender muito mais. Na verdade, a gente está usando as habilidades e competências como um roteiro, para que com isso, de uma forma simples, eu possa mostrar para vocês os modelos mais comuns de exercícios, sejam eles médios, né, fáceis ou difíceis, que caem no Enem. E realmente o Enem é uma prova de grandes padrões. Mas é importante entender que essas habilidades, competências, às vezes elas não dizem nada com nada, nada de tão importante. O que a gente entende é que alguns padrões se encaixam ali dentro, mas a retórica do que a habilidade ou competência utiliza para a matemática de coração não é tão importante. Realmente é pouco que nós usamos disso. Mas, como eu disse, nos serve de roteiro. Isso facilita o teu rumo. Como que eu vou selecionar as questões, como é que eu vou entendê-las. Ao final do nosso curso, vocês vão ter resolvido sozinhos mais de 100, 120 exercícios por conta própria, e eu, junto com vocês, 60, 70 exercícios. Quer dizer, mais de 200 exercícios resolvidos, e sempre buscando a ideia de quais são os padrões para que você possa resolvê-los de forma bastante simples. Então, a gente ainda está na competência de área 1, a qual a gente conclui hoje, tá? Hoje nós não vamos ter interrupções, está tudo certinho aqui com o nosso Zoom. A competência de área 1 era muito clara na sua ligação com conjuntos numéricos. Construir significados para números naturais, inteiros, racionais e reais. Mas dentro dessa história de conjuntos numéricos, que é uma coisa muito do ensino fundamental, tem vários itens distintos, vários itens diferentes. Sistemas de numeração, os próprios conjuntos em si, múltiplos e divisores, algo extremamente importante e fácil, e que cai bastante no Enem, e o que eu vou usar com vocês agora? Dois modelos, na verdade não um, dois modelos muito parecidos de problemas que caem com muita frequência. Normalmente só um deles por prova, não dois. Que está aqui na habilidade 3. Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos. Agora você vai entender porque eu fico, meio bugado com essas frases do Enem. Olha só. Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos. Cara, isso é tão amplo, dá tanta possibilidade de coisas de matemática que, no fim, acabou não significando grande coisa. Mas eu tenho que refletir com vocês a respeito disso aqui, ó. Situação-problema, porque isso vai aparecer em quase todas as competências. O que é uma situação-problema? De forma bastante simples, pessoal. Existe um contexto, uma historinha, que você tem que desvendar o seu enunciado por intermédio de raciocínios matemáticos. Nesse caso aqui, conhecimentos numéricos, o que dá a ideia de conhecimentos simples de aritmética. Situação, problema, então é isso. É um contexto, uma historinha que, para ser compreendida, resolvida, quer dizer, só proposta, exige que a gente tenha alguns conhecimentos de matemática, de raciocínio lógico, matemático, para que você possa resolver. Então, existem situações, problema, que exigem conhecimentos de geometria, outras situações, problema, que exigem conhecimentos de álgebra, funções. E aqui são situações, problema, que exigem conhecimentos numéricos. É isso. Não precisa ficar assustado com isso. De tão genérico, né, acaba sendo até simples de entendermos. Mas existe uma montanha de tipos de problemas possíveis para essa historinha aqui. A maior parte deles, inclusive na lista nossa tem exercício com esse perfil, são exercícios que trabalham continhas básicas de aritmética, de multiplicação, divisão, adição, subtração. Muito coisa de múltiplos divisores. Mas existem dois casos em especial que a gente precisa conhecer melhor. E são esses dois que vocês vão ver comigo agora. Ó. Primeira questãozinha de hoje, então. Ó. Enem de 2014, segunda aplicação. Nós temos PPLs, que são provas aplicadas para presidiários e outras pessoas que estão sob algum regime que as impeçam, tá, de fazer a prova junto com os demais candidatos. Aí você tem reaplicação, que é quando, por algum motivo, por alguma situação peculiar, seja ela de saúde, como teve na pandemia, outra aplicação da prova, porque nem todos puderam comparecer. Enfim, o Enem tem uma montanha de aplicações diferentes. Libras, lembra? Enem digital.
Então, a gente tem um conjunto de questões muito grande que podem ser utilizadas em uma ou outras provas, tá? Então, eu vou garimpando nessas provas os modelos mais legais, mais padrões para que a gente possa trabalhar. Então, olha que fofo, ó. Em uma plantação de eucaliptos, um fazendeiro aplicará um fertilizante a cada 40 dias, um inseticida para combater as formigas a cada 32 dias e um pesticida a cada 28 dias. Ele iniciou aplicando os 3 produtos em um mesmo dia. De acordo com essas informações, depois de quantos dias após a primeira aplicação, os 3 produtos serão aplicados novamente no mesmo dia? Pessoal, esse enunciado ele é muito, muito característico de um negócio chamado mínimo múltiplo comum. Como assim, Jean? Como é que eu vou sacar isso? Então, vem comigo, ó. Nós temos 3 eventos, 3 coisas que se repetem a cada determinado ciclo. São 3 ciclos, portanto. A cada 40 dias, nós aplicamos o tal do... O que é esse F aqui? Fertilizante. A cada 32 dias, nós aplicamos um inseticida e a cada 28 dias, um pesticida. São 3 ciclos diferentes. Mas como nós estamos aplicando todos num dia, ao mesmo tempo, eu quero saber quanto tempo demora para que todos eles sejam aplicados juntos novamente. Então, olha só, onde é que está a sacada do modelo do exercício. Coisas que acontecem, ocorrem em ciclos, em períodos distintos. Mas eu quero que você determine um ciclo que seja comum para todas elas. Um ciclo ou período comum para todos. Isso é típico de MMC, mínimo múltiplo comum. Ou seja, eu estou procurando o menor número, por isso o mínimo, que é múltiplo de ou divisível por esses 3 caras ao mesmo tempo, por isso comum. Mínimo, o menor número divisível por todos eles ao mesmo tempo. Porque isso indica que a cada determinado intervalo, a cada determinado período, os 3 vão acontecer ao mesmo tempo. Acabou, pessoal. Bateu o olho, identificou a ideia de que é um problema de MMC, pode resolver, porque é problema fácil. MMC entre 40, 32 e 28. Enunciado curto, número simples, proposta simples. É um problema que envolve um cálculo que todo mundo sabe fazer. E como é que eu calculo o MMC entre 2 ou mais números? Você vai dividi-los pelos primos até que se esgotem esses primos. Como assim? Olha, 40, 32 e 28, todos são divisíveis por 2. Que vai dar 20, 16, 14, todo mundo por 2 novamente, que vai dar 10, 8 e 7, todo mundo por 2 de novo, vai dar 5, 4 e 7. Já, enquanto o 2 for divisor de alguém, eu continuo? Continuo. Tem mais o 2 uma vez e o 2 outra vez. Agora não tem mais ninguém divisível por 2. Eu iria para o próximo primo, que é o 3. Mas ninguém aqui divisível por 3, então eu vou para o 5. E depois eu vou para o 7. Quando que acaba o MMC? Quando todo mundo aqui na coluna esquerda fica igual a 1. Agora basta você multiplicar todos esses caras aqui, ó. Vai dar 1120. O que significa que a cada 1120 dias, os 3 produtos são aplicados simultaneamente naquela fazenda, naquela plantação, seja o que for. Legal? Super fácil. Eu sei que a maior parte de vocês, não todos, sabem resolver problemas de MMC sem dificuldades. A minha dor de cabeça, minha preocupação, é se o problema não for de MMC, for de algo muito parecido com o MMC, que vocês conhecem, mas que confundem e talvez não saibam utilizar. Por isso que é importante. Viu minha aula? Pegou a ideia dos exercícios, das coisas que eu resolvi? Vá resolver depois, em casa, a lista que eu enviei para você. E uma coisa importante é a seguinte, ó. Se você, antes de resolver a lista que eu mandei, que já está disponível para vocês, sentir um pouco de insegurança, sabe o que você faz? Pega o PDF que tem os exercícios que eu estou resolvendo agora e procure fazê-los de novo. Pega o enunciado, faz a questão, depois confere minha resolução, tá bom? Se tiver alguma insegurança em relação a isso. Então, vamos lá. Qual que seria esse segundo caso? E eles são parecidos? Bastante. Provinha de 2015, ó. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme.
várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Então, vamos ver. Quais são as informações importantes que eu tenho aqui? Que eu tenho 720 ingressos, 400 mais 320. 400 vão para uma sessão da tarde, 320 para uma sessão de noturno, tudo no mesmo filme. E eu vou distribuir isso para algumas escolas. Os critérios são os seguintes. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. Então, tem algumas palavras importantes aqui, ó. Eu tenho ingressos para tarde, eu tenho ingressos para noite. Todas as escolas têm que receber a mesma quantidade de ingressos. Legal, bacana. Não pode ter sobra de ingressos. Fechou. E aí, como é que eu determino quantos ingressos eu devo dar para cada escola? Espera aí, veja o comando. O que será perguntado? O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é... Pessoal, o exercício ele tem um modelo. Se você bate o olho com o que eu vou te explicar agora para resolver também em 1 minuto e meio. Mas olha só onde é que estão as ideias aqui, ó. Eu tenho 720 ingressos. Se eu quiser, eu dou um ingresso para cada escola. Pô, é verdade. Cada escola vai receber ingresso. 720 escolas vão receber ingressos, sendo que todas elas vão receber ingresso. O pau vai comer, porque todo mundo vai querer brigar por esse ingresso. Por isso, o exercício já está dizendo o seguinte, o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas. Então, olha só, para que eu tenha o menor número de escolas, quer dizer, o número mínimo de escolas, cada escola tem que receber o quê? O maior número de ingressos. Opa, para tudo. Parece com MMC, né? Mas não é. Porque no MMC eu estou procurando um múltiplo, alguém que é divisível por ciclos de repetição. No caso nosso agora, eu estou dividindo essa quantidade de ingressos em partes iguais. De tal forma que cada escola consiga receber o maior número possível de ingressos. Essa é uma historinha para esse cara aqui, ó, para o MDC. Máximo divisor comum. Máximo denominador comum. Mesma coisa. Por que isso? Máximo. O máximo é porque vai ser o maior número de ingressos para cada escola. Divisor, porque eu estou dividindo aquela quantidade de ingressos em partes. E comum, essas partes devem ser iguais. O maior número de ingressos que cada escola vai receber. Entenderam a ideia? São coisas distintas, porém semelhantes, parecidas. Tem uma coisinha a ver com a outra ali, MDC e MMC. Mas como é que eu distingo um do outro de forma bastante clara? MMC, pessoal, está pegando várias coisas que se repetem a cada determinado intervalo. E eu quero que você encontre qual é o intervalo comum para elas. Aí é MMC. Mas quando eu estou pegando coisas, quantidades diferentes, e quero dividi-las em partes iguais, aí é MDC. Sacou? MDC tem a ver com dividir em partes iguais. E como é que eu calculo isso? É de um jeito muito parecido com o MMC. Ouça o que eu estou falando, se você quiser anote ou depois veja a aula de novo. Esse trecho. O MDC a gente vai achar assim, ó. No MMC, você vai colocando aqui do lado direito os números que conseguem dividir esses dois até não aguentar mais. Ou seja, até todo mundo aqui embaixo vira 1. Mas no caso do MDC, eu só posso utilizar aqui à minha direita divisores comuns. Ou seja, números primos que consigam dividir os dois caras da esquerda ao mesmo tempo. Somente divisores comuns. Qual é o primeiro divisor comum desses dois malucos? Fora o 1, que não é primo, é o 2. Aí dá 200 e 160. Ambos são divisíveis por 2, então por 2 de novo. E vai dar 180, ambos por 2 de novo, que vai dar 50 e 40, por 2 de novo, que vai dar 25 e 20. Opa! Repare que o 20 é divisível por 2, mas o 25 não é. No MDC, eu só posso usar divisor comum, então o 2 não pode mais. 3 pode? Não serve. 5 serve para os dois? Serve. Aí aqui fica 5 e 4. Acabou. Por quê? Porque o 5 e o 4 são caras que nós chamamos de primos entre si. O único divisor comum entre eles é o U. E o MDC, ele chega nesse resultado de primos entre si. Bom, muito bem. Aqui sobrou o 5 e o 4, e eu destaquei esses caras.
Aqui eu vou multiplicar todo mundo e vai dar 80, e eu também destaquei. Eu quero que vocês entendam comigo o que significa 80 e o que significa o 5 e o 4. Vamos lá? Olha que legal. Tudo destacadinho aqui indica o seguinte para a gente. Cada escola vai receber 80 ingressos. Legal. Aí é o seguinte, você lembra que lá no começo tinha 400 ingressos para tarde? Muito bem. 5 escolas receberam 80 ingressos para esse período da tarde, que dá esses 400. 4 escolas receberão 80 ingressos para esse período da noite, que dá os 320 ingressos. A questão perguntava qual o número mínimo de escolas. E o número mínimo de escolas é 5, que ficarão com os ingressos da tarde, e 4 que ficarão com os ingressos da noite, num total de 9 escolas. Legal? Vocês viram como é fácil? Cálculo simples. Enunciado, ele é até um pouco maior do que o MMC, porque eu te dei mais regrinhas por lá. Mas o modelo de questão te leva a MDC. E o cálculo é simples. Isso é modelo, pessoal. Bater o olho na prova, e vocês vão pegar as questõezinhas para resolver em casa depois, para bater o olho e falar, cara, esse é MMC. Não, esse aqui é MDC. Aplicou a regra, acabou. 1 minuto e meio. Resolvido? Questão fácil. Se o enunciado for muito longo, pode até deixar para depois, pelo tempo de leitura. Mas a parte de cálculo é simples. E deixar para depois mesmo saber resolver, não é errado. Por quê? Porque eu estou falando que primeiro tem que ser as questões de resolução muito, muito rápida, tá certo? No teu mapeamento. Aí depois, na hora que você acabar as fáceis, você vai pegar e vai fazer aquelas que você lembra. Não, isso aqui eu sei do que se trata. Vamos mandar bala. Legal? Fechou. 2 questõezinhas a respeito dessa habilidade 3, que tem a ver com múltiplos e divisores. Ou seja, ela costuma trabalhar em cima de muitos exercícios de múltiplos divisores. E esses são os 2 casos mais emblemáticos, que tem regra mesmo para você saber utilizar. E eu mostrei isso para vocês agora, para vocês pratiquem depois para ficar fofo. Vamos lá? Alguma pergunta? MMC e MDC? Não, essas são questões típicas para o começo. Bateu o olho e viu que se enquadra nisso, tá? É questão para fazer no começo da prova, porque são questões de informações simples e resolução fácil também, beleza? Vamos lá. Vamos para a habilidade 4. Olha só, outra conversa mole aqui, ó. Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Sensacional. Pessoal, se eu colocar isso numa redação, só esse parágrafo, nota 1000. Redação 1000. 1000 porque o pessoal que vai corrigir não tem nem ideia do que está escrito aí. Mas eles vão ver palavras tão bonitas como razoabilidade, argumentos e quantitativas, que eles vão falar, cara, só um gênio colocaria isso no enunciado. E, a verdade, quem colocou isso não sabe muito bem o que significa, né? Avaliar a razoabilidade, pessoal, é verificar se aquele bagulho faz sentido. E olha só, de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Gente, isso aqui quer dizer o seguinte, e esse tipo de enunciado aparece em outras competências. Nós vamos verificar se as informações que eu tenho para poder chegar a um resultado, a solução nossa, ela tem sentido, tá? Dentre os valores que estão sendo utilizados. É isso, tá? Na verdade, é bastante redundante. Significa o quê? Eu vou pegar as informações, resolver o problema, encontrar resultados e, sim, verificar se eles são condizentes com a realidade, se tem a ver com o que o problema está propondo. Muito genérico, tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos acabar trabalhando com modelos de exercícios, que são exercícios de cálculo que envolvem números como um todo, divisibilidade e coisas do gênero, mas de forma dedutiva, não tem nenhum tipo de regra especial para isso. O que é importante aqui é a distinção pelo tamanho do enunciado, pela quantidade de informações, faço agora ou faço depois, tá? É isso que nós vamos ver agora. A questão é simples, beleza? Mas talvez ele exija um pouco mais de tempo. Vamos ver comigo? Provinha de 2014, ó. Um show especial de Natal teve 45 mil ingressos vendidos. É o Roberto Carlos, né? Esse evento ocorrerá em um estádio de futebol que disponibilizará 5 portões de entrada com 4 catracas eletrônicas por portão. Em cada uma dessas catracas passará uma única pessoa a cada 2 segundos. Vocês estão vendo que o enunciado está propondo para a gente uma montanha de informações numéricas. São simples, mas são muitas, né? Número de ingressos, ó.
quantidade de portões, quantidade de catracas em cada portão e o tempo que cada pessoa leva para passar pela catraca. O público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas indicados no ingresso para o show para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que compraram ingressos irão ao show e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas indicados. Vamos lá. O que nós temos? 4 catracas para cada um dos portões. Está no enunciado. São 20 catracas. Certo? 4 vezes 5, 20 catracas. 45 mil pessoas passando por 20 catracas. Se você dividir 45 mil por 20, vai dar 2.250 pessoas por catraca. E cada uma dessas pessoas leva 2 segundos para passar. Então, 2 segundos para cada uma das 2.250 pessoas. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz um filtro do que tinha de importante no enunciado a partir das informações que lá foram passadas para a gente. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 4.500 segundos, que são esses 2.250 vezes 2, dividir por 60. E isso aqui vai dar o tempo que nós levaríamos para poder colocar todo mundo dentro do estádio. 4.500 segundos por 60, que daria 75 minutos. 1 hora e 15 minutos. Fechou? É um problema fácil? É sim. Nós vamos fazer algumas avaliações a respeito dele, tá? Então vem comigo agora para a gente dar uma pensadinha. Ó. Nós temos um parágrafo, 2 parágrafos. Eu quero que você determine para mim o número, a quantidade de tempo que isso aqui vai levar para poder ser feito. A quantidade de informações é um pouco grande, pessoal. São 4 coisas que você tem que articular. Então, você tem que ler o enunciado, que é médio de tamanho, e depois aplicar contas. Contas que são simples, mas em que alguns momentos podem demandar um pouco mais de tempo para você resolver. No caso, essa última aqui, que são os 4.500 segundos dividido por 60. Essa questão eu não colocaria como fácil, mas também não colocaria como difícil, porque você viu no enunciado que os números envolvidos são simples. Qual a minha proposta, então? Como é que eu sei que uma questão é de nível médio? É simples, pessoal. Se você percebeu que ela é um pouco maior, um pouco mais demorada, provavelmente, do que deveria ser, mas que também não é tão complicada, ela está enquadrada como nível médio. Então, você não vai fazer no começo, mas você não vai colocar o sinal de D nela. Olha, esse aqui é difícil. Ou seja, ela vai ficar para a segunda etapa da sua prova. Tudo bem? E olha que legal, você vai conseguir resolver. Ela é de nível médio? É, Gil, é sim. Porque ela demanda um pouquinho mais de tempo. Provavelmente uns 2 minutos para poder resolver isso. Legal? Tranquilo? Fechou. Vamos fazer mais uma desse mesmo contexto para vocês entenderem. Para vocês verificarem que, na verdade, o que é? Um trabalho que envolve muitos números para você lidar ao mesmo tempo. Uma quantidade, ou um trabalho quantitativo mais extenso, com mais informações, dando uma indicação de que nível médio cabe bem para esse tipo de questão. Ó, provinha digital do Enem de 2020. Acho que foi o primeiro Enem digital, foi de 2020, não tenho certeza agora, mas creio que foi. De acordo com pesquisas recentes, a expectativa de vida do brasileiro subiu de 74,6 anos em 2012 para 74,9 anos em 2015. Dentre os possíveis fatores para este aumento estão a melhoria do sistema de saúde, o aumento da renda familiar e a prática de exercícios físicos. Muito bem, ó. Informações numéricas. Para tornar essa notícia do aumento da expectativa de vida do brasileiro mais expressiva, converteu-se esse aumento para a quantidade de dias. Considere que para essa conversão, o número de dias em cada mês foi fixado em 30. Com base nas informações, que cálculo correspondeu a essa conversão? Bom, volta comigo aqui no enunciado, pessoal. O enunciado, ele é médio, tá? Ó, você tem um parágrafo, mais uma outra separaçãozinha aqui, e a pergunta que nós estamos fazendo. O problema são as alternativas. Olha que jeito tão esquisito dessas alternativas. Ele quer que a gente indique que tipo de cálculo nós deveríamos fazer para poder conseguir obter a quantidade de dias que representa esse aumento do nível de vida do brasileiro.
Se você for fazer uma por uma das alternativas aqui, a tendência é que você se enrole, porque tem cálculos que envolvem números decimais, e isso pode dar um pouquinho de dor de cabeça. Então, eu vou te dar a sugestão. Como é que nós vamos resolver isso? Em primeiro lugar, pessoal, 74,6 anos, 74,9. Você vai ter que fazer conta com vírgula aí, não vai? Então, esse exercício, e até pelas alternativas, ele já caiu no contexto de exercício de nível médio. Você não tem que fazer cálculos mirabolantes, apesar da aparência, tá? É um exercício de resolução até simples. Mas ele é um exercício que demanda um pouquinho mais de tempo, porque tem as continhas chatinhas para fazer. Não é fácil? Não é difícil. É aquele que você não coloca nada. É a questão de nível médio. Então, vamos lá. Qual foi o aumento mesmo? Era de 74,6 anos e foi para 74,9. Quer dizer que houve um aumento de 0,3 ano. Muito bem. 0,3 ano. Agora, vamos fazer a conversão de ano para meses. 0,3 ano, se eu fizer 0,3 vezes um ano, é a mesma coisa que fazer 0,3 vezes 12 meses. Deixa eu voltar um pouquinho. Lembra que o enunciado está pedindo para a gente dizer quanto que representaria isso em dias? 0,3 ano não é lá um número tão simples da gente pensar em termos, em termos diretos práticos. 0,3 ano. Quanto que é isso? É 30% de um ano. Ou 0,3 ou 30% de 12 meses, que dá 3,6 meses. Mas eu quero que você dê essa resposta em dias. Como nós estamos considerando cada mês com 30 dias, porque o enunciado nos disse, nós vamos fazer agora 3,6 vezes 30 dias, que vai dar 108 dias. Nós precisamos encontrar agora a alternativa que nos mostra esse mesmo cálculo, essa mesma história que está proposta aqui. Então, veja, ela é uma questão que demanda, sim, um pouco mais de construção, de raciocínio. Tem muita questão assim no Enem, tá? Muitas questões assim. Essas questões, elas devem ser resolvidas. Eu não as enquadro dentro do nível fácil. Também não são difíceis. São questões de nível médio, porque demandam um pouco mais de esforço nos cálculos da separação das informações. Tranquilo? Então, vamos lá. Qual a alternativa que me dá isso? Então, olha o que eu fiz aqui, ó. 0,3 vezes 12. Ou, olha isso aqui, ó. 0,3 vezes um ano, que é 0,3 vezes 12, que é igual a 3,6 vezes 30 dias. É a alternativa C. Legal? Entendeste? Que dá os 108 que a gente queria de resultado. Então, o importante é que, nossa, eu consigo fazer. A questão que eu estou querendo ensinar muito para vocês é se eu devo fazer a hora que ela me aparece ou se eu devo fazer depois. Você deve fazer depois. Porque ela não é uma questão colocada como fácil. Ah, mas eu consigo resolver. Tem a ver com o tempo, é isso que tem que ficar muito claro na sua cabeça. Ela demora um pouquinho mais. Primeiro as fáceis, depois as médias, como essa, e depois as buchas. E pode ver que buchas, por enquanto, só apareceram nas questões de análise combinatória, mas claro, nós estamos bem no começo do nosso trabalho ainda, né? Teremos buchas mais adiante. Legal? Tranquilo? Então, vamos adiante, ó. Para a nossa última habilidade, nesse trabalhinho de hoje aqui, para que vocês possam curtir adoidados os novos exercícios que vocês têm para hoje. Esse aqui também é o tipo de enunciado que aparece muitas vezes, né? Só que usando esse finalzinho de forma distinta. Habilidade 5, avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Bonitinho também. Avaliar propostas de intervenção na realidade. O que seria isso? Cara, não é muito diferente de trabalhar com resolver situações problema. Nós vamos imaginar que são situações problema que remontam a coisas do dia a dia, ou coisas de uma realidade comum, de algo mais normal para nós, pessoas, ok? E aí a gente vai resolver isso, analisar os itens, as questões, verificando qual delas nos traz a verdade, a partir de conhecimentos numéricos. Esse tipo de historinha vai aparecer como avaliar proposta de intervenção utilizando conhecimentos geométricos, conhecimentos algébricos, e aqui conhecimentos numéricos. A boa notícia é que quando a gente fala de conhecimentos numéricos, significa com exercícios ou com cálculos simples. Só isso. Jean, como é que você vai enquadrar isso aqui? Normalmente com questões de nível médio, talvez difícil. Se forem enunciados
muito, muito grandes. Mas, no geral, são questões que vão se enquadrar em nível médio. Vem comigo, ó. Prova de 2013. Tem muita questão no Enem com perfil semelhante, muita mesmo. Tá? Vocês vão pegar uma prova e vão verificar isso. E vão perceber que são questões que, sim, eu consigo resolver uma boa, mas demanda um pouco mais de tempo. Enunciado e muitos cálculos. Olha lá. Um comerciante visita um centro de vendas para fazer cotação de preços dos produtos que deseja comprar. Verifica que se aproveita 100% da quantidade adquirida de produtos do tipo A, mas apenas 90% de produtos do tipo B. Esse comerciante deseja comprar uma quantidade de produtos, obtendo o menor custo-benefício em cada um deles. Ô, Jean, então já apareceu porcentagem aqui. Porcentagem vai aparecer em várias partes da prova. Nessa habilidade, por quê? Porcentagem, 90% é uma coisa 90 sobre 100, ou 9 sobre 10. Então, envolve aí um trabalho dentro do conjunto dos números racionais. Mas, em outro momento, a gente vai usar porcentagem mais dentro de uma história de proporcionalidade. Então, é uma ferramenta de cálculo que é utilizada em diversas áreas de conhecimento diferentes, em diversas partes da matemática. O segredinho está aqui, ó. Um produto, um determinado produto, se aproveita 100% da quantidade, que são os do tipo A. Mas, do tipo B, a gente aproveita 90%. Esse comerciante deseja comprar uma quantidade de produtos, obtendo o menor custo-benefício em cada um deles. Ou seja, onde é que vai ficar melhor eu comprar? O quadro mostra o preço por quilograma em reais de cada produto comercializado. Muito bem. Eu quero que vocês reflitam comigo aqui, ó. Exercícios que têm gráficos, tabelas, eles costumam ser mais simples. Ou seja, raramente um exercício com gráfico, tabela vai ser um exercício difícil. Mas para ele ser fácil, as contas ou as informações que você tem, elas têm que ser muito pequenas, simples, e quanto menor o número de informações, melhor. Passou, no caso aqui, como você está vendo, de 4 informações, como você está vendo, 4 informações, já passa a ser um problema de nível médio, pelo tempo que vai demandar da gente. Tempo em virtude dos cálculos que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. O que o exercício pede? Eu quero saber quais são os tipos de arroz, feijão, soja e milho que devem ser escolhidos pelo comerciante. Em ordem. Então, vamos lá. Quais são eles? Pessoal, esse problema, ele é médio, mas para alguns ele pode ser um problema difícil. Vamos raciocinar junto aqui para poder entender. O enunciado da questão está dizendo que o produto do tipo A ele tem um aproveitamento de 100%. Quer dizer, se ele custa R$2, tudo é aproveitado nele. Mas o do tipo B, que está mais barato, ele tem uma perda. Ou seja, ele perde 10%, o aproveitamento dele é de 90%. Como é que eu vou saber se é mais legal, se o meu custo-benefício, se é mais rentável eu comprar o A ou o B? Eu tenho que equiparar os dois. Como que eu equiparo os dois? É aplicando aqui no A 90%. Porque se eu aplicar 90% no A, eu estou equiparando ao que seria ele com o B. Então, a conta que eu tenho que fazer é pegar tudo que está na coluna do A e aplicar 90% lá. Ou multiplicar por 0,90, que é o mesmo que 90%. E 90% de R$2 dá R$1,80. Ah, Jean, agora entendi. Então, peraí. Se o A tivesse um aproveitamento de 90%, ele custaria R$1,80 o quilo, que seria mais caro do que o quilo do tipo B. Opa, então nesse momento está valendo mais quem? O tipo B. Ah, entendi. Então agora eu tenho que fazer esse 90% em todo mundo. É daí que vem a parte difícil do exercício. Difícil não, mas demorado. Não é que você não vá resolver, é que você tem que fazer 4 contas no mesmo exercício, cálculos que envolvem vírgula, e isso vai demandar de você 1,5 minuto a 2 entre ler o enunciado, entender o que ele está pedindo e fazer as contas corretamente. Legal? Muitos raciocínios, mais tempo. Difícil não é, mas um pouco mais demorado. Quando que seria difícil? Se eu tivesse uma quantidade muito grande de cálculos para fazer e eles fossem bem demorados. Tem modelos desse tipo. Não é esse caso. Aqui é médio. Então, agora você vai calcular 90% de 4,50, que dá 4,05. Opa, ficou mais barato que o B. Então, feijão compensa o tipo A. Agora eu vou aplicar 90% sobre o 3,80 da soja, que vai dar 3,42, e compensa novamente o tipo A.
e eu aplicar 90% sobre 6, dá 5,40, que fica mais caro que o tipo B, que é 5,30. Oh, que fofo. Rápido, né? Pois é, mas aqui eu estou fazendo mastigadinho para vocês. Na hora você tem que fazer a conta, com calma, com cuidado. E daí, lógico, procurar qual alternativa que diz que a gente acabou de ver. Por isso que eu vou reproduzir aqui de novo, ó. Respectivamente, na ordem tem que ser o quê? B, A, B. B, A, B, que está na alternativa D de Danúncio. Beleza? Fechou? Jean, deixa eu ver, peraí, se eu estou entendendo, tem exercícios que mostram, assim, muitas coisas para você comparar, né? Exato. Na aula inaugural que eu dei do curso, eu falei sobre esse tipo de exercício. Alguns deles têm 5 itens para você calcular. Aí você bate o olho e fala, cara, é fácil, é tudo continha fácil. Sim, o problema é esse que são muitas continhas fáceis, tá? Então, se você não vê vírgula e for coisa muito elementar mesmo, dá para você fazer no começo da prova, assim como uma questão fácil. Mas se você já vê que tem número quebrado, tem conta com vírgula, você tem que deixar para depois. Ah, Jean, que ódio, eu quero fazer antes. Não. Número com vírgula, números decimais são números chatos de fazer conta com eles. Pouca gente sabe fazer isso com bastante facilidade e rapidez. E o nosso problema com o Enem teve muito pouco tempo, né? Dava para eliminar as alternativas? Tem muita coisa que você faz aqui só dentro do bom senso mesmo, tá? Sem sofrer muito. Ao calcular o B de cara aqui, só sobrou a D e a E, né, caminho? Então, sim, exatamente. E é bom utilizar essas estratégias aí, ó. Você vê, você já fez a primeira e verificou que era B, já saberia que isso podia ser a alternativa D e E, né? E aí ficaria muito fácil de resolver o restante. Gostei, Camila. É aquela sacada de, pô, eu tô vendo que só restou isso aqui de alternativas, que eu gostaria de grifar a alternativa ABBA, porque é uma banda velha que meus pais gostam, mas eu não posso fazer isso só por fofura, beleza? Mas é isso mesmo, cara. Às vezes a gente consegue eliminar muito pelo bom senso mesmo. Fez uma conta e ainda usou o que as alternativas propunham pra gente. Ganhou muito tempo nessa sacada aí. E a última por hoje, pessoas, que vai usar o mesmo tipo de raciocínio, a mesma ideia, as mesmas continhas. É isso mesmo, Fernando. Ó, as contas são fáceis, mas às vezes a gente está nervoso, acaba resolvendo meio que com pressa. Por isso que eu digo, vamos segmentar a prova do que é muito fácil mesmo, do que é médio e do que é difícil. Porque daí essas coisas, elas não se atropelam, elas não interferem umas nas outras, tá? Parece até meio bobo, né? Falar uma coisa assim, mas tem que resolver fácil, não sei o que lá. Porque a gente não aprendeu muito bem na escola esse tipo de procedimento, como fazer prova, como estudar direitinho para o vestibular. Cada vestibular tem sua estratégia. Essas são as estratégias para o Enem. E a gente usa em muitos outros tipos de provas, tá? Porque a gente começa a aprender a fazer filtro. E isso é muito, muito importante mesmo. Bora lá. Questãozinha do Enem de 2020, a nossa última de hoje. Uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para uma reforma em sua casa. Faz pesquisa de preço em 5 depósitos que vendem o cimento de sua preferência e cobram frete para entrega do material conforme a distância do depósito à sua casa. As informações sobre o preço do cimento, valor do frete e distância do depósito até a casa dessa pessoa estão apresentadas no quadro. Então, veja, é um enunciado simples, está aqui o quadro, que tem na coluna A o valor de cada saco de cimento dos depósitos ABCDE. Lembra aquela história dos 5 Enem? Adora isso. O valor do frete para cada quilômetro e a distância entre a casa e o depósito. Legal. Tá vendo, pessoal? É um quadro simples, não tem muito segredo. Eu acho que intuitivamente, você leu até aqui, já deve imaginar o que ele está pedindo, para dizer onde é que vai valer a pena comprar os 15 sacos de cimento. Olha lá. A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar sua compra, considerando os preços do cimento e do frete oferecidos em cada opção. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, o depósito escolhido para a realização dessa compra será qual deles? Gente do céu. Vamos lá, de boa. A questão é fácil? Cara, ela é uma questão simples, sim. Mas ela é um pouco grande no enunciado. Então, levou a sua leitura e você vai ter que fazer 5 contas. Ou seja, ela já foi para o nível médio, sacou? Essa é a vibe. E para o nível médio, você batendo o olho, sabendo que vai resolver, dá uma satisfação imensa dentro da sua mente, do seu coração. Porque você separou lá 20 questões fáceis. E ainda separou umas 12, no mínimo umas 8. Você falou, cara, são 8 que eu separei como médias e que eu sei que eu vou resolver.
Você sabe que vai resolver isso, só que você deixou para o momento certo, tá? E isso vai alimentar a sua segurança e a tua condição de resolver até algumas das difíceis. Esse é o segredo. O que você tem que fazer mesmo? São 15 sacos de cimento, você vai ter que multiplicar o valor do cimento em cada depósito por 15 e somar com o frete que você vai gastar em cada um, que é a multiplicação dessas duas últimas colunas. Então, sim, é fácil, mas é chatinho? Sim. Olha lá. 23 vezes 15 mais 1 vezes 10. Vai ter que dar 355. A mesma coisa de baixo. 21,50 vezes 15 mais 3 vezes 12. 358,50. E assim sucessivamente. Vai perder tempo para fazer essas pontinhas? Vai sim. E eu diria que vai demorar uns 3 minutos para fazer todos os itens aqui, numa boa. Se uma questão fácil leva 1 minuto e meio e essa leva 3 minutos, pessoal, ela já não é mais uma questão fácil. Ela é de média a difícil. Mas, se você tiver facilidade com contas, deixa como média. Se você tem mais dor de cabeça com númerozinhos como esse, vai ter que deixar ela como uma questão difícil. Alternativa C, resolvido. Tá vendo? A adequação vale para cada um também. O que é fácil para mim? O que é difícil para mim? Tem gente que se enrosca mais com cálculos. Então, deixa bem para o final. Para que você não perca tempo e fique nervoso ou nervosa numa ocasião como essa aqui. Legal, pessoal? Fechou, ó. Quem não estiver me seguindo no Insta, por favor, me acompanhe por lá. A maior parte das nossas coisas estarão em vídeos do YouTube, que ficarão gravados para vocês, tá? Mas eu estou no Face, no Telegram, muitos estão no grupo lá. Tranquilos? Então, a gente encerra essa aulinha por hoje aqui, pelo menos na tela, né? Para que na próxima aula nossa, na quarta-feira, a gente entre com assuntos novos. Legal? Beijos por aqui. E sempre deixando umas coisas bem loucas para vocês ficarem perturbados no final.